Olá, como você está? Então, hoje nós vamos responder questões sobre úlcera péptica e H. pylori. Difícil desassociar esses dois, porque H. pylori é a principal causa de úlceras pépticas. Seguidas, né, em segundo lugar, ficam os AINES, tá? Outra coisa que eu quero que você preste atenção agora é o seguinte: úlceras, por definição, elas alcançam uma profundidade maior ou igual a 5 milímetros, tá? Então, geralmente pega a submucosa e não fica só na mucosa. Muitas coisas podem ser menores do que isso. Aí a gente chama de erosão, beleza? Então vamos lá, ó. O que é correto afirmar? Até 50% dos pacientes com hemorragia digestiva alta ulcerosa são assintomáticos antes do episódio de hemorragia, né, propriamente dito. Sim, é verdade. Embora o senso comum não acredite nisso, né? Mas você pode ter úlceras e não cursar com sintoma até aparecer a hemorragia. Está muito correto. Sem ressalvas, gabarito A. Olha bem, a despeito do tratamento atual, a prevalência de obstrução gástrica em pacientes com úlceras pré-pilóricas ou duodenais é alta, em torno de 60%. Interessante, né? Veja que hoje em dia essa estenose que ele está falando, né? A estenose pilórica, cara, que é o estreitamento, né? Ou até a completa obstrução, é a manifestação mais incomum, tá? Então lembra disso. E é a manifestação mais incomum do que? Da doença ulcerosa péptica. Porque quando a gente fala que isso aconteceu, a gente pensa em neoplasia, tá? Em câncer mesmo do estômago. Beleza? Então tá. Então essa daqui é falsa e lembra estenose ou obstrução muito incomum na doença ulcerosa péptica, tá? Hoje em dia, pelo menos. C. As úlceras gástricas e duodenais com boa resposta clínica ao tratamento dispensam endoscopia de controle? O problema aqui é que ele colocou gástrica e duodenal no mesmo saco e não é para estarem no mesmo saco, não são farinhas do mesmo saco. Não só cursam com sintomas que podem se diferenciar, né, de uma forma bem interessante, tipo do em jejum, no caso da duodenal, e na gástrica a alimentação piora, mas a duodenal melhora, isso é um fato bem interessante. Mas outra coisa que as diferencia, o que fazem não serem farinha do mesmo saco, é que essa raramente é neoplasia, ou raramente vai evoluir, tá? Essa daqui não, essa daqui tem chances maiores de ser neoplasia, por isso que é importante um acompanhamento endoscópico. Se tratou por 8 semanas, depois sim vai fazer controle endoscópico para verificar, tá? Ver se cicatrizou, se não cicatrizou e for adequado, já realizar uma biópsia para verificar se realmente não é uma neoplasia, tá? Então vamos para a próxima, vamos para D. A infecção pelo H. pylori associada à úlcera gástrica ocorre em torno de 95% dos casos. Aqui ele quis complicar a sua vida, tá? Ele quis mesmo. Porque veja, você sabe que o H. pylori é a principal causa, sim, mas não é 95% dos casos na gástrica. Eu vou colocar aqui para você, ó, 95% dos casos é na duodenal. Nossa, na duodenal, sim, na duodenal. Na gástrica, a gente vai colocar ali uns 70%. É menor, tá? De qualquer forma, essa daqui é uma clássica, tá? Você tem que saber disso, beleza? Então, poderia você marcar a correta por descarte, né? Mas é isso. E aí, ó, presença de H. pylori não foi associada à prevalência de câncer gástrico de maneira nenhuma, né? É um fator carcinogênico extremamente importante.
Então, realmente, a gente fica com gabarito A. Vamos para a próxima. Olha só, a doença ulcerosa péptica é a principal causa de hemorragia digestiva alta. Então, quando aparece com o sintoma, né, o que você primeiro vai ter é a hemorragia digestiva alta em cerca de 50% dos casos. A abordagem inicial do paciente com sangramento digestivo é a estabilização. Em seguida, você faz a endoscopia, né? Não tem como fazer uma endoscopia sem estabilizar hemodinamicamente. Ok. E aí, aproximadamente 15% dos casos podem ressangrar. Pois é, olha só, fatores prognósticos considerados desfavoráveis para o êxito da terapêutica endoscópica são, vamos lá, tabagismo, um paciente etilista crônico, úlcera gástrica ativa, segunda ou terceira tentativa de terapia endoscópica. Eu não vou ficar lendo uma por uma, porque são vários e eu quero que você entenda o todo nessa questão. É uma questão difícil, daí existem alguns critérios que realmente categorizam quais são os fatores prognósticos considerados muito desfavoráveis quando a gente fala de uma hemorragia, tá? Ou seja, trazer o risco de ressangrar, provocar mortalidade e tal. Quais fatores são esses? A gente tem duas escalas. Uma delas é a de Glasgow, Black-T-Shawford e a outra de Rockall, tá? E, bom, por meio delas a gente consegue ver quais são essas variáveis, mas são muitas, então não é o mais adequado para a prova. Vamos tentar entender o todo. Veja só, vamos, vou partir do pressuposto que você leu todas as alternativas e eu vou discutir qual é o gabarito com você, para a gente entender por que que é o gabarito. Então, idade maior do que 65 anos, idade, a gente já viu que é fator de risco para muita coisa dentro das todas as doenças gastrointestinais, né? Inclusive maior risco de neoplasia. Geralmente pessoas com mais idade também trazem acometimentos sistêmicos, diabetes, hipertensão, então idade tem que entrar aqui. Duas ou mais doenças associadas também faz muito sentido para aumentar eh, esse mau prognóstico, e talvez pense especialmente em diabetes, né? Localização da lesão péptica, com certeza, porque a depender de onde essa úlcera estiver e estiver sangrando, o sangramento pode ser maior, pode haver perfuração, e aí as complicações serem bem piores, bem como a classificação da úlcera, que engloba todos os fatores que a gente já discutiu, e a presença de sangramento em jato, porque indica um sangramento mais intenso. Então, esse é a D, tá? Preste atenção na A, que nenhum dessas variáveis que estão descritas aqui estão em nenhuma das escalas que eu citei, tá? Então, realmente pesquisaram e não evidenciaram que essas variáveis influenciam no mau prognóstico no que concerne a sangramento. Você pode até pensar nessa, nossa, perdão, H. pylori sim, mas é principal fator etiológico, né? Esse em primeiro, esse segundo, mas é isso. Esses daqui também não, tá? D é realmente que a gente consegue até destrinchar melhor e entender. Nossa, realmente todas aí fazem sentido, né? Vamos para a próxima questão. Eu trouxe essa questão para a gente aprender, discutir e, aprender. Se ela cai na nossa prova, o que é que a gente faz? A gente xinga, porque ela tá e pede recurso. Porque o gabarito dela, sabe, não tá adequado, tá? Mas estamos aqui para aprender, então vamos aprender. Olha só, classificação de Johnson, você precisa saber para a prova. Realmente para a prova é importante. Eu tentei desenhar aqui de uma forma muito feia o estômago, tá? Então aqui, ó, você tem a curvatura, deixa eu colocar aqui, curvatura maior, só para te situar porque o desenho é feio. Curvatura menor, aqui o piloro. A- Bom, a incisura, né, não tá adequada, mas tá aqui.
E aqui o corpo, né? Corpo do estômago. Beleza. Olha só, então vamos lá. As lesões ulcerosas localizadas em região pré-pilórica são classificadas como de tipo 4. Não, eu quero que você preste atenção agora aqui, ó. Tipo 1 e tipo 4 estão na curvatura menor, tá? Só que a tipo 1 tá mais embaixo, tá? A tipo 4 já tá mais em cima. Elas estão aqui na curvatura menor e elas têm outra coisa em comum, que é ser relacionadas à hipocloridria, tá? Eu quero que você coloque essas no coração. Inclusive tipo um tá no top 1, né? Top 1 do quê? De comum, de mais comum. Então tipo 1 é bastante comum, tá? Bota essas no coração. A outra que eu vou querer que você coloque no coração é a 5, mas a gente vai chegar lá. Então, ele fala o quê? Ó, que a tipo 4 tá em região pré-pilórica. Não, não tá, tá bem distante, inclusive. E não tá relacionada. É, a norma e a hipo. Mas, enfim, a localização tá errada. Falsa. As lesões ulcerosas localizadas em região de pequena curvatura, já sabemos quais são classificadas como tipo 1 e estão associadas a hipo. Perfeito. Essa alternativa está perfeita. Só que o gabarito da banca é C. Olha só. As lesões ulcerosas tipo 5. Tipo 5. Outra que eu queria que você guarde no coração. Tipo 5 é o maior número, né? A classificação vai de 1 a 5. 5 é o maior número. Então, maior número de alguma coisa. De quê? De úlceras. É a associação que eu quero que você faça para conseguir lembrar, tá? Então, são várias úlceras, tá? E aí elas tendem a ficar no corpo, do estômago, geralmente, tá? Região do corpo. E elas geralmente estão relacionadas à normocloridria, tá? Bota isso no coração. Pronto, guardou essas, sobrou 2 e 3. Elas estão relacionadas à hipercloridria, tá? E estão geralmente na curvatura maior do estômago, tá? Então, ó, a tipo 5 ocorre somente, não, nem próximo da cardiaé, muito menos somente, tá? E estão associadas ao uso de anti-inflamatórios, sim, muito associadas ao uso de anti-inflamatório. Mas ele errou aqui. Eu não concordo, tá? A literatura, na verdade, não concorda. Quem sou eu para falar? A literatura não concorda. Então, esse é o gabarito da banca. Eu vou colocar um asterisco. Não vou marcar a alternativa certa, porque eu não concordo com essa. E essa seria a alternativa correta, não há problema com ela, mas não foi a da banca, tá? D. As lesões ulcerosas localizadas em grande curvatura, essas daqui, são classificadas como tipo 4. Tipo 4 a gente já sabe que está na menor, né? Então tira. E ainda tipo 4 é hipocloridria, tá? Mas as de curvatura menor são hiper de fato, né? A 2 e a 3, beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá, ó, Paraíba. Sobre a doença ulcerosa péptica, o que é correto afirmar? Olha, a H. pylori produz urease, beleza? E em quase 100% das pessoas com úlcera gástrica e 80% com úlcera duodenal. A gente já discutiu que a duodenal ela está mais relacionada a H. pylori, bem mais, do que a gástrica, que aqui a gente vai associar mais ao uso de AINES. Então, a alternativa está errada, tá? É falsa. Estresse, café e álcool são fatores amplamente relacionados à doença ulcerosa péptica. Agora o problema está aqui, ó. Diferente dos anti-inflamatórios. Falsa. Tem uma extrema comprovação, inclusive. Muito errada. C. Os sintomas ulcerosos são caracterizados por ritmicidade. Olha que massa, essa tá muito boa e serve legal para revisar. Esse é o gabarito. Porque eu já falei isso para você, né? Na verdade, lembra que as úlceras duodenais, eu falei que doem mais em jejum, a gástrica piora com a alimentação. Então, isso é uma ritmicidade, né?
Inclusive, é tão ritmo que a duodenal, como dói mais em jejum, tende a acordar o paciente durante a noite, porque ele passou mais tempo em jejum, né? Então, dói à noite. Esse é o gabarito. Ó, celecoxib, ibuprofeno e naproxeno estão igualmente associados ao risco de eventos gastrointestinais sérios e eventos cardiovasculares. Aqui você precisa lembrar dos diferentes tipos de AINES, porque tem os que inibem seletivamente a COX-2 e tem os que vão inibir também COX-1, também, né? COX-1. Aí esse daqui, ó, o celecoxib, ele é mais inibidor da COX-2. Ele não inibe tanto a COX-1, né? A COX-1 é a que está responsável pelos mecanismos de proteção da mucosa gástrica. Então, se você for comparar com o ibuprofeno, por exemplo, ibuprofeno é bem pior, tá? Então, essa é falsa. A pesquisa do H. pylori é desnecessária nos pacientes com história de cirrose péptica e que estão usando dupla antiagregação plaquetária é falsa. Veja só, na verdade é necessário, porque tem história de doença ulcerosa péptica. Pode ser que a bactéria não tenha sido erradicada e continua provocando úlcera, o que pode muito acontecer. Então, não tem como estar correta, tá? Então, gabarito C, próxima questão. Essa questão exigiu muita decoreba, algo muito específico, né? Vamos lá, olha, ele quer a errada. Ok. Essa daqui a gente já discutiu muito, né? Então, 90%, grande parte das úlceras duodenais estão relacionadas ao H. pylori, e sendo que 75% estão relacionadas à úlcera gástrica. Alguns autores colocam até menos, tá? Mas, realmente, né? Maior para duodenal, menor para gástrica, no que concerne ao H. pylori. Isso aqui é verdadeiro. Quando o H. pylori é erradicado como parte do tratamento da úlcera, a recidiva é extremamente rara. Sim, isso tem relação com a questão anterior. Então, coloquei uma atrás da outra para você realmente ter essa noção, tá? Com a erradicação do H. pylori, a recorrência é bem menor. Por isso que é importante você levar em conta. Se o paciente tem histórico já de doença ulcerosa péptica, cara, você precisa pesquisar H. pylori, tá? Pode ser que ela não tenha sido erradicada adequadamente, beleza? Então, uma questão tá conversando com a outra. Isso é ciência, né? Ok. O H. pylori é um mastonite grande. Aqui começa a palhaçada. Você tem que saber que é um gram negativo helicoidal com 4 a 6 flagelos, para mim né? Enfim, de qualquer forma, você saber que ela é meio helicoidal é algo que você pode associar à sua maior capacidade para se movimentar no epitélio gástrico, no epitélio gástrico, tá? Beleza. Agora saber de 4 a 6 flagelos, eu não sei como que relação é essa que a gente pode fazer, né? Mas de fato, ele tem 4 a 6 flagelos, tá? É verdadeira. Saber também se é microaerófilo e pode viver. Ah, mas olha aqui, ó. Você sabe que não. Ele não pode viver qualquer tipo de epitélio, não, tá? É especificamente o da mucosa gástrica. Beleza? Isso aqui o que é que significa? Significa que ele precisa de uma baixa quantidade de oxigênio, tá? Para sobreviver. Só isso. Bom, dava para descartar essa, né? Porque isso aqui realmente a gente sabe que é falso. Então, ele quer errada é essa. Mas ainda assim, perguntar a quantidade de flagelo para mim, sabe? Meio que tira com a minha cara. Mas vamos lá, próxima. Essa questão é interessante. É aquele tipo que você pode marcar e segue. Ó, indicação absoluta para tratamento cirúrgico de úlcera péptica, perfuração. Perfuração é extremamente grave, conteúdo caindo na cavidade abdominal precisa de cirurgia. Mas e a hemorragia ainda mais leve? Não, cara, tratamento clínico, tá?
pode até se utilizar de um tratamento endoscópico, beleza? Então dá para contornar. Úlcera gástrica refratária ao tratamento clínico. Algumas vezes, mas antes a gente precisa verificar a adesão ao tratamento, verificar outros tipos de diagnósticos diferenciais, complicações, resistência ao H. pylori, tá? Então, calma que não é absoluto não, diferente de uma perfuração. Perfurou, o cara corre, tá? Cirurgia, a gente precisa dar um jeito, tá perfurado. Tem conteúdo caindo na cavidade abdominal, isso é sério, tá? Dor abdominal persistente sem evidência de úlcera. E vai operar o quê? Vai fazer cirurgia do quê? Então, calma, né? Gabarito A. Questão muito interessante essa daqui. Pernambuco tem questões muito boas. Vamos lá. O que é que tá errado? Ó, pra gente ganhar tempo. Esse aqui a gente já discutiu um monte, a gente sabe que, né, tá certo, não tem o que conversar. A gente já conversou. Vamos para B, ó. Apenas 10 a 15% dos pacientes com infecção por H. pylori desenvolvem úlcera. Sim, gira em torno disso. Nossa, é pouco, sim. Até porque a maioria de nós tem a H. pylori, mas não vai desenvolver sintomas, então não precisa nem tratar, tá? Só se realmente desenvolver sintoma. Beleza. C. A obstrução é uma complicação mais comum na úlcera gástrica? Não. Pronto, aqui tá o gabarito, ó. É na duodenal. Como é que você vai fazer para lembrar disso? Por quê? Pense na cicatrização da úlcera na região do duodeno. Duodeno, primeira parte do intestino, né? Intestino delgado. Sai ali do piloro, começa o duodeno. E geralmente essas úlceras realmente estão perto do piloro, tá? Então ocorre durante a cicatrização pode ocorrer um estreitamento dessa região do piloro, chamado de estreitamento, tá? Pilórica. Então, isso pode gerar, de fato, uma obstrução. Então, é muito mais comum na úlcera duodenal do que na gástrica, tá? Então, essa é a errada. Cara, e as outras a gente já discutiu também. Não tenho o que conversar. Vamos para a próxima questão. Olha só qual é a alternativa errada. Na A, o uso dos inibidores, os IBPs, reduziu realmente o número de pacientes para a necessidade de tratamento cirúrgico, né, diante de úlcera gástrica. Então, realmente, a gente sabe que as indicações de tratamento cirúrgico diminuíram muito, né? E hoje se reserva mais para pacientes com perfuração, a indicação absoluta, sangramento persistente, obstrução, pode ser uma estenose pilórica, a gente já falou, ou uma acidez intratável, realmente. Tá vendo que a gente já tentou clínica, tentou tratar e não foi? Isso conversa com a questão também anterior, né? Então isso aqui tá correto, tá? Úlceras gástricas localizadas na pequena curvatura. Na pequena curvatura a gente pensa em 1 e 4, né? Na escala de Johnson e na cisura angular, costumam ter aumento da secreção. Não, estão relacionadas a quê? A hipocloridria, tá? Então é incorreto a que ele quer, é essa, tá? E não tem risco de malignidade. A gente já discutiu isso. Lembre-se que úlceras gástricas têm maior risco de malignidade se comparadas às duodenais. Por isso que na gástrica a gente precisa fazer o acompanhamento. Tratou com IBP durante 8 semanas, faz o acompanhamento endoscópico da gástrica. A duodenal não precisa, tá? Porque a chance de realmente evoluir para neoplasia é muito baixa, tá? Ou de ser de fato uma neoplasia baixa, tá? Agora a gástrica não. Mas o problema tá aqui, né? Nessa aumento de secreção, é mentira. Esse aqui também a gente já discutiu, então o selador da perfurada precisa de uma emergência, né? Pode provocar um pneu peritônio, pode ser tratado por cirurgia laparoscópica, realizando lavagem da cavidade, perfeito, é uma mentoplastia, beleza. E na D, o sangramento da úlcera duodenal, quando refratário, ou seja, continua sangrando, úlcera duodenal, refratário é o tratamento endoscópico, a gente tentou um tratamento menos invasivo, continua refratário, normalmente está relacionado à erosão da artéria gastroduodenal. Sim, isso é um aspecto importante, é verdade, tá? Então a gente precisa levar isso em conta. Tá tratando o sangramento do úlcera duodenal por meio endoscópico, não está funcionando. Você pensa que pode haver uma erosão da artéria gastroduodenal, beleza. O gabarito é a B. Vamos para a próxima questão. Vamos procurar a correta.
Piauí. Os pacientes portadores de úlceras pépticas apresentam em torno de 70% de sintomatologia. Não, a maioria é assintomático, né? O primeiro sintoma que geralmente aparece é a hemorragia, mas até aparecer, geralmente os pacientes não apresentam sintomas. Esse é falso. Olha B. A endoscopia digestiva alta representa um exame de maior sensibilidade, perfeito, para o diagnóstico, sendo indicado nos casos suspeitos. E a pesquisa da H. pylori por teste da urease, um método não invasivo, né? Que é padrão ouro, ou o exame histológico, que dos invasivos é o padrão ouro também, está indicada em todos os portadores de úlcera gástrica e duodenal. Ou seja, achou úlcera gástrica. Hoje você vai pesquisar H. pylori, porque ela pode ter sido provocada pela H. pylori e, ou seja, se foi provocada pela H. pylori, é um sintoma da H. pylori, precisa tratar, né? Então, tá correta. Não tenho ressalvas para B. A C. A perfuração é a complicação mais comum? Não, não é a mais comum, tá? A perfuração não é mais comum, inclusive tem caído hoje, né? A gente já até conversou sobre isso, né? Tem caído atualmente, né? Após a descoberta dos IBPs, a criação dos IBPs e outros IBPs, os inibidores de hidrogênio também, do H2, tá? Então, antigamente era mais comum, hoje não. A síndrome de Zollinger-Ellison tem como característica a hipersecreção ácida relacionada a tumores produtores de gastrina localizados no estômago e com manifestações clínicas na presença de metástase hepática. Interessante essa daqui, porque realmente, né, essa síndrome a gente já leu muito sobre ela. Tem como característica, sim, hipersecreção ácida, é por conta de tumores que produzem gastrina. A gastrina estimula a secreção ácida, beleza. Agora não tá localizado no estômago não, tá? É duodeno. Ou é duodeno ou é pâncreas, tá? Mas não é no estômago. Geralmente é duodeno ou pâncreas. Lembra da fisiopatologia da gastrina? Da fisiopatologia não. Mas quando a gente usa muito IBP, a gente pode alterar a gastrina, né? Porque o IBP, isso já caiu em prova, tá? Por isso que eu tô falando pra tu. IBP diminui a secreção de ácido clorídrico. Isso faz um feedback ativo nas células G. E aí elas sinalizam que, nossa, precisa de mais gastrina, não tá sendo produzida HCl, precisa de gastrina. Aí sobe muito a concentração sérica de gastrina. Se você parar o IBP do nada, vai ter muita gastrina, muito ácido vai ser produzido, tá? Então isso é importante também para as provas. Olha aí, os AINES e o ácido acetil salicílico representam importantes causas de úlcera duodenal. Anti-inflamatórios estão mais relacionados à úlcera gástrica, né? Os anti-inflamatórios, a úlcera gástrica, isso, e o duodenal H. pylori, tá? Relacionados a H. pylori. Perfeito, então a gente já sabe que isso é falso. Tranquilo, vamos para a próxima. Questão muito boa para revisar algo que a gente já viu, mas que você precisa manter no seu coração, tá? Leva com você. Vamos lá. Ele quer a alternativa correta, tá? No que concerne a úlceras pépticas. Então a gente pode. Olha o contexto. Você fez uma EDA e encontrou uma úlcera localizada na pequena curvatura em corpo gástrico. Pode ser tipo 1 ou 4, né? Que a gente já viu. Pequena curvatura e tal. Beleza, discutimos isso. Então, essa úlcera se beneficiará com tratamento através de bloqueadores de H2. São menos eficazes do que os IBPs, né? Mas, ok. Porém, deve ser submetido à biópsia. Sim, toda úlcera gástrica deve ser submetida à biópsia. É aquilo que a gente já conversou. É diferente da duodenal, tá? Mas a gástrica, ela pode ser uma neoplasia, tá? Então, se for só uma úlcera, sim, ela vai se beneficiar com o tratamento através de bloqueador de H2, mas a gente vai submeter à biópsia, tá? Beleza? E depois que tratar, inclusive, essa úlcera, fiz biópsia, encontrei que é uma úlcera péptica mesmo, não é uma neoplasia, beleza, mas tratou 8 semanas depois, né, do uso dos IBPs, tal, do tratamento, você vai fazer uma biópsia para avaliar de novo, ver se cicatrizou, tá? Então, essa daqui é a resposta.
Lembre disso. Toda úlcera gástrica você vai biopsiar, tá? Cara, não tem nem mais o que discutir nas outras, então. Beleza? Essa informação maior que eu quero que você leve aqui. Eu só vou te dar mais um detalhe da B. Porque, veja, é, ele fala que é péptica clássica por hipercloridria. Na verdade, a gente já viu que as da pequena curvatura estão relacionadas à hipocloridria. Mas a maioria das úlceras gástricas vão ser ou hipo ou normal mesmo, tá? Não vão ser hiper, não. É, e ele não citou que da biópsia, né? Então tá muito errado aqui, tá? Porque ele fala que simplesmente ser tratada com bloqueador. Não, simplesmente ser tratada não, vai fazer biópsia, tá? Por isso que não tá legal. Vamos para a próxima? Questão boa para revisar de novo a classificação de Johnson, porque cai em prova. Rio de Janeiro, vamos lá. Homem de 47 anos apresenta quadro clínico típico de doença ulcerosa péptica. Realizou endoscopia que mostrou lesão ulcerada de bordos bem definidos. Se está bem definido, aí já é mais... A gente se inclina para ser realmente uma úlcera péptica e não uma lesão neoplásica, sabe? Então, ok. Próximo, a pequena curvatura junto à incisura angular. Então, naquele meu desenho horrível que eu tinha feito para você, lembra? Aqui, ó, parte do piloro, pequena curvatura, tipo 1 aqui, tipo 4. Eu acho que tá mais para tipo 4, né? Pelo que ele falou. Então, vamos lá. Tipo 1. Olha que interessante, cara. Não tem a tipo 4 aqui. Mas tem tipo 1. Tipo 1 eu falei que cursa geralmente com hipocloridria. Mas pode ser hipo ou normal, tá? Mas nunca hiper. Aí tá errado. Mas falar normal, tranquilíssimo. É o gabarito, tá? 2 está na grande curvatura. 5 está mais pelo corpo, e são várias úlceras. 2, hipocloridria. Não. 2 está relacionado a hiper e está na grande curvatura. Tem outra coisa na grande curvatura e no duodeno, porque são duas úlceras, tá? Isso é uma coisa que eu não tinha falado anteriormente. Mas eu quero que você associe 2 a duas úlceras, tá? Tem uma na grande curvatura e a outra tá no duodeno. Questão muito interessante aqui, ó, Rio Grande do Sul, e traz a classificação de Forest. Muito interessante, porque é uma coisa que cai em prova realmente, tá? E aí vamos tentar ver a lógica dessa classificação, que pode parecer muito difícil, mas não é o bicho de sete cabeças, não. Ó, a gente pode dividir a classificação de Forest em um A e um B. Aí tem os uns e tem os dois. Aí nos dois, o que acontece? Tem o A, o B e o C. Essas daqui, a tipo 1, seja um A ou B, elas têm hemorragia ativa, tá? Só que o top 1, A1, top 1 do quê? De ser mais ativa mesmo, ela é completamente ativa. Então, pensa ela como a vencedora de alguma coisa, de complicação. Ela é uma hemorragia arterial, tá? Então, ela é aquela em jato, beleza? Então, tem um risco enorme de sangramento. Sangramento não, né? Ressangramento, porque a escala é para verificar risco de ressangrar. Já a B é venosa, não vem em jato, vem em gotejamento. Tem um alto risco de ressangrar também, mas não está no top 1. Top 1 é arterial, tá? Então, existe uma hemorragia ativa, de fato. Beleza? Agora vamos para 2, porque veja, na 2A, imagine que você está vendo o vaso visível ali na úlcera. Então você vê o vaso, cara. Você tá vendo o vaso. Olha a chance de sangrar. Não tem nem coágulo em cima. Então a chance de ressangrar é bem alta. Nenhuma dessas aqui é hemorragia ativa não, tá? A 2, você já não vê bem o vaso. Você vê o que? Um coágulo. Então, ok, tá avançando. Tá avançando para
uma cicatrização, né? Para o reparo, já tem um coágulo. Massa. Na 3, aí já tá bem melhor. Você já vê um aspecto de um coágulo já. Nem o coágulo em si, sabe? Você já vê a coisa já bem mais cicatrizada. Você já vê um marrom escuro ali na úlcera, sabe? Indica que sangrou, mas que já evoluiu de uma forma legalzinha, tá? E a Forest 3, ainda tem a 3, mas tranquilaça essa daqui, tá? É a úlcera que não tem sinal mesmo de hemorragia, porque na 2C você vê o sinal, nossa, sangrou, velho, tá meio marrom escuro aqui, você tem aquele indicativo que sangrou. Na 3 não, tá? Pelo menos não recente, né? Não há indicativo de hemorragia recente. Então o risco já é bem mais baixo. Então vamos às alternativas. 2B, aqueles que têm coágulo aderente à ulceração e possuem risco intermediário de novo sangramento. Perfeito, né? Existe o coágulo. Tá meio, de fato, intermediário, né? E é isso, tá tranquilo. Porque, veja, essa daqui do vaso tem alto risco, tá? Ela tem alto risco, lembre disso. Então, tranquilo. Correta, sem ressalva. A1A. A1A, aqueles que têm lesão ulcerosa limpa, com baixa possibilidade, não, cara, tem jato, inclusive. Falso. 2C. 2C, você já vê que teve ali uma hemorragia, mas o negócio já tá mais marronzinho, já tá mais avançado. Né? Avançado no sentido de tá dando bom. Aqueles que apresentam vaso visível. Não, aí não. Se o vaso está visível, o risco de sangrar é muito alto. Né? Então, falsa, isso é um C, ou um A, perdão, um A. E a 3, aqueles que têm hemorragia ativa, muito pelo contrário, né? Vamos para a próxima, gabarito é A. Última questão muito boa aqui, para recordar aquilo que eu falei sobre a gastrina. Não estou dizendo que é o gabarito não, mas a gente vai precisar desse conhecimento. Vamos lá, ó. Então, homem de 50 anos, preste atenção na idade. Chama atenção, né? 50. Portador de doença ulcerosa péptica que é refratária. Ok. Aí evoluiu com esteatorreia, cara. Foi solicitada endoscopia digestiva alta. O exame evidenciou múltiplas úlceras em antro, primeira porção do duodeno e 2 úlceras em porção distal do duodeno. Tá demais. Com base na hipótese mais provável, o marcador que se elevado auxiliaria é. Não chamei a atenção disso aqui pra nada não, e ele não colocou pra nada não. Idade. Tratamento refratário, cara. Você tem que pensar em neoplasia. E tem muita úlcera. O que, é que você vai pensar? Num gastrinoma. Então tem um gastrinoma que está produzindo gastrina, que está estimulando a secreção ácida, que leva a esse monte de úlcera aí, tá? Então é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. Eu agradeço muito pela sua atenção. Se tiver dúvidas, coloca aqui embaixo que se eu ver, prometo responder, bem como sugestões. Até a próxima.